muito importante para o momento que a gente está vivendo, parar um pouquinho agora. Eu gostaria que a gente dedicasse alguns minutos de oração, porque eu fico imaginando, há 30 dias antes do ataque do Hamas a Israel, eu estava lá e vendo o sofrimento do povo de Israel, dos palestinos, que estão sendo assim manipulados pelo Hamas, e a gente tendo a oportunidade de estar aqui neste lugar, para cultuar a Deus com muita liberdade. Isso é um grande privilégio que você e eu temos. E muito cuidado agora, porque muitas questões ideológicas vão aflorar, e tentando minimizar toda a situação. E eu queria que a gente tivesse um tempo de silêncio agora, e depois eu fecho com uma oração. Pai, nós não escutamos aqui bombas, não vimos mísseis, foguetes. Nós estamos aqui ouvindo louvores. Isso é um grande privilégio. As nossas crianças têm liberdade de te adorar, enquanto nesse exato momento crianças estão sofrendo, famílias estão enlutadas, pessoas feridas, insegurança, fome, sede. Isso por ações de homens que têm intenções e intentos maus. Nós queremos pedir a tua intervenção sobre esse grupo terrorista, Hamas, e queremos pedir que haja paz em Israel, em Jerusalém e entre os palestinos. Nós pedimos assim como Igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações nesta hora. Nós assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 10, versículos 1 e 2. São apenas 2 versículos, segundo o Evangelho de Lucas. O texto bíblico diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Temos tratado dessa temática, um povo de Deus que tem que viver com sabedoria. Sabedoria para viver como povo de Deus. Vimos aqui que não tem como ser povo de Deus se não tiver uma experiência de conversão, de mudança mesmo, de um encontro com Jesus que vai revisar em você as questões emocionais, os seus valores espirituais, a sua postura, a sua linguagem, a sua conduta na vida. A conversão, que é um encontro com o Senhor Jesus Cristo, muda radicalmente uma pessoa. Ao mesmo tempo que uma pessoa convertida, ela vai carregar para si algumas marcas de piedade. O que é piedade? São práticas espirituais de alguém que caminha nessa direção de uma vida espiritual piedosa. Práticas como a oração, como a leitura da palavra, que vão te ajudar a se tornar um homem ou uma mulher piedoso. Então, quando você tem um encontro com Jesus, que é a conversão, você agora inicia uma rota para o caminho da piedade, e nesse trajeto você usa as práticas espirituais para se tornar uma pessoa piedosa. E o povo de Deus tem que ser um povo piedoso. As pessoas têm que olhar aí fora em você e perceber que a sua vida é pautada pela palavra. As suas decisões não são meras decisões pessoais, mas são decisões calcadas e fundamentadas na oração. E que você aprendeu a não confiar em si mesmo. Por isso o jejum, que é uma prática espiritual, é um quebrantamento pessoal. Você usa de outras disciplinas espirituais, por exemplo, como a contemplação. E quem foi curioso, ontem você pôde ver o sol e a eclipse que aconteceu e contemplar quão maravilhosos são. Cantamos aqui no início desse culto: grandioso és tu. Olha as florestas, olho todas as coisas e vejo o quanto Deus é grande. Sabedoria para viver como um povo de Deus, convertido, um povo piedoso e um povo unido, que foi a última abordagem que o reverendo Alessandro mencionou aqui. Que o povo que tem uma identidade, um povo que tem
uma família para chamar de sua, uma igreja para chamar de sua e também um povo para chamar de seu. Agora, de forma muito concreta, essa pergunta, ela é importante para você responder e até avaliar que tipo de espiritualidade, de conversão, de vida piedosa e de comunhão de fé que você tem. Quais são as ações, de forma muito prática, que você, da sua parte, faz pró reino de Deus? Porque eu sei que você é uma pessoa ocupada, você tem uma profissão, você é uma pessoa ativa na sociedade, você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você quer ter condições de sustentar os seus filhos, de formar, de trazer a faculdade para ele, de ter uma casa, de ter um carro, tudo isso é pertinente, mas eu pergunto, quais são coisas concretas que você faz neste mundo pró-reino de Deus? Que reverberam na eternidade, porque Jesus mesmo ensinou assim, que você tem que ajuntar para si tesouro, não nesta terra, mas nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, não consomem. Então, quais são ações concretas e práticas da sua vida que demonstram isso? Até que ponto, na verdade, você se preocupa com restauração de vida? De gente que está na lama, que gente que está no pó. Até quanto você se preocupa com gente que tem problemas na família e precisa de restauração? Até quanto você se preocupa com pessoas que estão oprimidas e cegas pelo diabo e não conseguem ver um passo? Pessoas envolvidas com drogas, com vícios. Até que ponto você está preocupado com gente que está indo num caminho horizontalizado para o abismo, para o inferno? Então, essas preocupações fazem parte da sua agenda. Então você está agindo pró-reino de Deus. Agora, quando você vive em si mesmado, que é para você mesmo, para o seu bel prazer, para as suas conjecturas, para as suas coisas, para a sua casa, para você mesmo, para a sua saúde. Você é um cara que faz academia todo dia, pratica um esporte ou um outro tipo de atividade física. Você que é uma pessoa que é dedicada no seu trabalho, muito bem, mas você tem que estar atenado para ver se todas essas coisas não estão em si mesmada, em torno de si mesmo. Você tem um chamado de Deus como um povo convertido, um povo que tem como propósito viver para a glória de Deus e contabilizando dividendos na eternidade. Por isso que nossa temática hoje vai ser esta: sabedoria para viver como povo de Deus, e nós somos um povo servidor. A propósito, no texto bíblico você encontra ali no versículo 2 que eu li, e lhes fez a seguinte advertência. Começa assim o texto. A pergunta: quem é o sujeito dessa oração? Quem lhes fez a seguinte advertência? Jesus, ele é o sujeito. Mas fez o quê? Qual é o objeto direto? Uma advertência. Qual é o objeto indireto? A quem? E aí você vai encontrar que são os seus discípulos, aquelas pessoas com as quais ele estava se referindo. Esta passagem é registrada pelo evangelista Lucas e pelo evangelista Mateus. No texto de Mateus, essa tratativa de Jesus acontece antes do chamado dos 12. No texto de Lucas, ele está falando antes do envio dos 70. Há uma distinção aí, mas é importante que você saiba que nos dois aspectos, essas pessoas estão sendo enviadas. E essas pessoas têm que estar preocupadas com as pessoas com as quais elas vão encontrar. E Jesus quer que esses seus discípulos estejam sensibilizados, cheios de eternas compaixão pelas pessoas e pelas vidas. Nas duas narrativas, a pauta é o chamado, o envio e as precauções e a demanda da missão dos discípulos. Porque o que faz diferença de 12 pessoas no meio de uma grande multidão? O que faz de diferença 70 pessoas no meio de uma grande multidão? E Jesus começa o seu ministério assim. E esse ministério que partiu de Jesus para os 12, para os 70, chegou até mim, até você. Só que esse evangelho tem que dar sequência e continuidade. A palavra servidor, ela é encontrada na Bíblia quando o texto de Moisés narra acerca de Josué. Josué, ele foi chamado por Deus para ocupar a posição de Moisés, sendo um sucessor, mas não foi assim. Moisés de repente queria entregar o bastão e falou: Deus, me mostra alguém que eu quero entregar o bastão para que ele continue o meu ministério, e o ministério para o qual o Senhor me chamou. Não foi assim. Josué cresceu lidando com Moisés, ele conhecia Moisés, ele trabalhava com Moisés e ele passou a ser um servidor. Estou sempre pronto. Josué trabalhava sempre com Moisés, isso trouxe essa aproximação e foi uma sucessão muito natural. Mas o texto bíblico faz questão de registrar Josué, servidor,
de Moisés e servo do Senhor. Eu quero dividir essa temática de um povo servidor em 3 tópicos. O povo de Deus como um povo servidor, e eu queria que você repetisse comigo a primeira palavra: advertido, confrontado e desafiado. O povo de Deus, nesse texto, vai ser advertido, vai ser confrontado e vai ser desafiado, na pessoa desses 12, na pessoa dos 70 que recebe essa incumbência do Senhor. Comecemos com esse povo de Deus advertido, porque o texto começa assim: eles fez a seguinte advertência. Quando a gente vai procurar entender essa palavra advertência na língua grega, você vai perceber que a palavra, o vocábulo usado é lego. E essa palavra lego significa falar, afirmar, ensinar, exortar, comandar, dirigir e aconselhar. Talvez ela não tenha o mesmo peso de advertir, porque a advertência parece uma chamada de atenção muito firme. E aqui não é esta a ideia, a proposta do Senhor Jesus. Não quer uma chamada de atenção firme, mas um aviso importante, um alerta, um lembrete, um comunicado, um chamado à sensibilidade. É como se Jesus estivesse dizendo assim: fiquem atentos, fiquem ligados. Vocês têm que perceber, vocês têm que serem sensíveis que, na verdade, a seara é muito grande, mas são poucos os que vêm trabalhar. Jesus tem uma escola de treinamento. Ele trabalhou com os seus 3, que é o círculo mais íntimo de Jesus. Depois ele amplia para os 12, que compõem 9 com 3, 12. Depois desse 12 ele amplia para os 70. E assim a grande multidão. Mas Jesus nunca perdeu de visão que cada pessoa, cada discípulo dele tem que se progredir e desenvolver a ponto de ser um servo, um ministro. Por isso que Pedro, ele captou a mensagem do mestre, e ele diz lá em 1 de Pedro 4,10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então ele está dizendo que todo cristão, todo convertido, toda pessoa piedosa é um ministro, é um servo, e ele tem que se dispor a servir. Então a advertência de Jesus é para que você capte a mensagem, porque ele mesmo dá o exemplo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o que Jesus está dizendo: ei, discípulos, vocês não são assistentes da história, vocês não são espectadores da história, vocês não vão ficar vendo de longe a banda passar, vocês não vão ficar na cadeira sentados e acomodados ou na frente de uma TV assistindo o culto. Vocês não são pessoas assim. Sabe que no mundo hoje há divisão de classes e faixas e segmentos. Por exemplo, se você for fazer uma viagem internacional, e mesmo no voo doméstico, você vai perceber que eles têm algumas classificações e segmentos. Tem a primeira classe, a classe executiva e a econômica. O mundo rotula e divide: primeira classe, classe A, classe B, classe C, classe média, classe alta. Mas aqui não existe crente e convertidos e discípulos de Jesus de primeira classe, de classe executiva e de econômica. O maior deve ser o que serve. E Jesus nos adverte contra esta constatação de que, infelizmente, desde aquela época, as pessoas disponíveis para o ministério, para o serviço, são poucas. E Jesus nunca escondeu os problemas e vamos colocar debaixo do tapete. Por exemplo, aquela mulher samaritana que está registrada no Evangelho de João, capítulo 4, ele diz: vai lá e chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus então toca na ferida dela: é verdade, você não tem marido porque o que você tem não é teu, e você já teve 5 homens em sua vida. Aquele jovem rico que apareceu para Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala: guarda os mandamentos. Ele falou: eu guardo, tal. Citou todos os mandamentos. Jesus falou: legal, agora então você pega, vende tudo que você tem, distribui aos pobres e me segue. Jesus tocou na ferida, porque aquele homem tinha um problema, aquele jovem rico tinha um problema de ganância e de prioridade nas coisas dos seus recursos, na sua riqueza. E não é compatível servir a Deus e as riquezas. Ou você tem uma entrega irrestrita, ou todo o seu bolso, a sua vida, seu intelecto, a sua formação, ou nada. Não tem como barganhar com o Senhor Jesus. E Jesus aqui então toca num assunto crônico, nevrálgico, dizendo: pessoal, saiba bem, nós temos problema de contingente. Nós temos muita demanda e tem poucos trabalhadores. Já se acostumem com isso. Mas tem uma alternativa que ele mesmo vai apresentar. No final da mensagem eu falo.
Na verdade, queridos, não é fácil recrutar pessoas dispostas, pessoas proativas, pessoas com vontade de servir, pessoas dedicadas e com responsabilidade. E parece que isso não é só no meio cristão, parece que é algo meio generalizado. É só você que tem uma empresa e você que está aí no mercado de trabalho, procura os profissionais e tenta achar mão de obra qualificada. Há uma grande dificuldade. As pessoas não querem trabalho, as pessoas querem emprego, as pessoas não querem se aperfeiçoar, elas estão estagnadas e estão acomodadas. O Evangelho de João, Jesus faz um discurso muito pesado e algumas pessoas acham aquilo muito difícil e começa a vazar. E Jesus olha para os seus discípulos: vocês também querem ir? Já não tem muita gente que queira seguir Jesus porque é difícil. E Pedro então, de forma ousada e corajosa, diz: mestre, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E você sabe que Jesus também deixou muito estampado na parábola do semeador que existem 4 tipos de solo. Um é a semente que cai e produz e germina e produz frutos. Mas ele fala de um caminho em que é tão compactado, a semente fica externa, um maligno vem, que é representado pelas aves, e arrebata. Mas ele diz também aquela que foi semeado num solo cheio de pedras. Então ela germina, mas não cresce a raiz, e aí dura pouco, porque ele compara com aquela pessoa que quando chega a angústia e as dificuldades da vida, ou a perseguição por causa da palavra, se escandaliza e zarpa, vaza. E a terceira pessoa, que é aquela que foi semeada entre os espinhos, ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, as preocupações com o cosmo, a fascinação das riquezas, afastam de Deus. Então esse ponto é sério. Por isso que o Senhor Jesus faz questão de trazer esta preocupação. Vocês já ouviram falar do princípio de Pareto, a regra 80-20? Alguém já ouviu falar nesta regra? Esta regra nos informa alguma coisa curiosa, que estatisticamente é comprovado. O que diz? E pode ser aplicado em várias áreas e campos da humanidade. O princípio de Pareto determina que 80% dos resultados são produzidos por 20% das causas. Isso é 80-20. Por exemplo, 80% dos resultados de uma empresa estão nas mãos de 20% dos seus funcionários. 80% dos acidentes de trânsito são causados por 20% dos motoristas. 80% da poluição tem origem em 20% das fábricas. 80% do conteúdo importante de um livro está em 20% dele. 80% dos crimes são cometidos por 20% dos criminosos. 80% do tempo que você utiliza, 20% de suas roupas. Então você tem 100% de roupa. Você só pega aquelas 20% e usa 80% do tempo. As outras ficam lá paradas, porque a gente tem os nossos gostos pessoais. 80% das notas mais altas são de 20% dos alunos. 80% das vendas representam 20% dos produtos. 80% dos resultados são obtidos em 20% do seu tempo. E 80% das suas receitas são procedentes de 20% dos seus clientes. E assim tem N coisas no princípio, na regra 80-20, princípio de Pareto. Mas parece que a igreja se assentou no princípio de Pareto, porque 80% dos resultados da igreja advêm da ação de apenas 20% dos seus membros. 80% dos membros são beneficiados pelo trabalho de 20% deles. E se quiser uma estatística bem para comprovar, aqui mesmo nesse auditório tem algumas pessoas que nos frequentam com a gente, mas tem muitos membros aqui que no ano 2022, 2023 não tem uma contribuição de dízimo e de oferta registrada na nossa contabilidade. Pasmem vocês. Isso deveria trazer a mim um corar de vergonha. Para quem tem. Para quem que diz ser um discípulo, mas vê que quem está levando a igreja são esses 20% e os 80% estão de boa. Como se tivesse então a primeira classe executiva e nós somos da econômica. Então há aqui nesta palavra de Jesus um chamado solene ao envolvimento, à participação, ao trabalho e ao serviço, porque você e eu corremos o risco de inoperância, de passividade, de negligência para com a obra que me foi confiada. Isso é tão incrível que nós tínhamos agora alguns cursos para acontecer. No segundo semestre a gente faz uma turma, 25 a 30 grupos no primeiro semestre, e depois no segundo semestre nós tínhamos
casais que vão fazer o casamento, e a gente tem um curso chamado ONE, que era para formar casais, nós não tínhamos líderes. Às vezes olho para a Rede Kids e eles estão, pastor, precisamos de gente voluntária, nós precisamos de gente para o trabalho. Então, o que é que está acontecendo? Aquela palavra de Jesus está sendo testificada e Jesus não está assim, que legal, é isso aí mesmo, igreja. É o princípio de Pareto sendo estabelecido na nossa vida. Não, ele não está feliz com isso. Então ele faz essa constatação que me confronta. Porque ele diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O povo servidor é advertido e agora o povo servidor é confrontado com esta palavra de Jesus. Se você sair pelo mundo, se você andar pela terra, dar um giro na terra, andar nos grandes centros, ir a alguns rincões do interior, ou até mesmo entrar em alguns países, você vai perceber quantas pessoas existem. Eu sou paulistano, nasci lá, mas não me acostumo com aquela cidade. Vez ou outra agora eu estou indo com mais frequência e vou lá na Consolação, moro na Zona Norte, pego um carro, um ônibus, vou até o metrô. No metrô pego na linha azul, vou até a linha vermelha, da linha vermelha pego a linha amarela e naquele mundo cheio de gente. Há muitas pessoas e cada um olhando o seu celular, cada um com uma mochilinha e cada um com uma vida. Existe grande contingente de pessoas, a seara é muito grande. Somos 8 bilhões de gente no mundo, 211 milhões de brasileiros. Somos tudo isso. Gaza tem 2 milhões ou 2 milhões de pessoas naquele curto espaço geográfico. Jesus ele deixa claro, a seara é grande, é big. Há muita demanda. Ele utiliza uma linguagem rural. Ele não fala do plantio, da lavoura, não fala dos tratos culturais, está falando da colheita. A seara é colheita. É a mesma ideia de lançar as redes, meu irmão. Isso é muito mais fácil porque você plantar, preparar o solo, plantar, fazer os tratos culturais e depois colher. É um trabalho mais complexo, mas Jesus está falando só dessa última fase, que é da colheita. Jesus trata desse assunto com seus discípulos após o encontro com a samaritana, porque os discípulos foram lá na aldeia, voltaram e viram Jesus conversando com aquela mulher. E acharam estranho, como que ele, conversando com a mulher, não se faz isso na cultura judaica, samaritana, ainda mais com o samaritano. E Jesus disse assim, erguei os vossos olhos e vede os campos, eles estão brancos para a ceifa. Erguer os olhos é levantar a cabeça e perceber, é olhar dentro do metrô e falar, cada uma dessas pessoas é uma pessoa que se não tiver um ajuste com o Senhor Jesus, irá para o inferno. Então, meu irmão, erga os seus olhos, pare, observe, considere as pessoas, constate a realidade e a demanda. Você não precisa ir longe, olhe para a sua vizinhança, para o seu bairro, com os olhos da ceifa. Olhe para o seu condomínio, com os olhos da ceifa. Quantos carros entram naquele condomínio? Olhe com os olhos da ceifa. Olhe para o seu ambiente de trabalho, para os seus colegas, os colaboradores, os seus funcionários, o seu patrão. Olhe com os olhos da ceifa. Olhe para as universidades. O contingente de jovens são mais de 5 mil alunos. Aqui nessa região, mais de 10 mil alunos. Olhe com os olhos da ceifa. Olhe para as aldeias com os olhos da ceifa, olhe para os refugiados com olhos da ceifa, olhe para o Pantanal. Nós tivemos uma equipe que foi agora numa incursão lá no Pantanal, no Pantavida. Olhe para os pantaneiros, para os ribeirinhos com os olhos da ceifa. Olha para o Nordeste, para os latinos-americanos, para os africanos, para os judeus, para os palestinos com os olhos da ceifa. Olhe para a sua família, para os seus parentes, para os seus amigos com os olhos da ceifa. Eu ministrava sobre isso. Cornélio, foi terça agora. Cornélio morava lá em Cesareia Marítima, uma cidade onde Herodes tinha o seu palácio. É bem na região ali, descendo 50 quilômetros nós temos Jope. Descendo mais 30 quilômetros nós temos Gaza. Cornélio, quando teve uma revelação de Deus, porque veio um anjo e disse para ele, Cornélio, ouvi as tuas orações e as tuas esmolas subiram como memorial ao Senhor. Agora você pega, manda até Jope, lá tem um homem chamado Pedro, ele está na casa de um homem chamado Simão, curtidor, e ele vai te anunciar o evangelho. E assim ele fez, mandou 2 criados, foi lá, Pedro também teve uma visão e testificou a visão de Cornélio e ele voltou.
E agora Pedro chega na casa de Cornélio. Quem é que estava reunido com os olhos da ceifa de Cornélio? Os seus parentes e amigos reunidos. E eles começam a escutar Pedro, e eles ficam encantados, e eles recebem a Jesus. E a presença do Senhor Jesus está de uma forma tão plena, e ali há muita colheita de vidas que foram salvas. Centurião era uma cara de autoridade. Uma centúria são 100 soldados romanos. E Cornélio, agora convertido, ele tinha os olhos da ceifa. A seara é grande, você pode fazer muito mais com os recursos que Deus te deu. A igreja pode fazer muito mais usando os seus dons, talentos e habilidades, a sua profissão. Você não está lá naquele lugar onde Deus te colocou com trabalho. Se você tiver consciência de sua identidade e destino, você vai entender o que eu estou dizendo. Você não está lá naquele lugar por um acaso. Você não é um médico simplesmente porque você teve uma formação. Você não é um empresário, você não é um pedreiro, você não é uma funcionária doméstica. Só olhar para aquela menina que foi levada cativa para a Síria, lá em Naamã, e ela testemunhou do profeta que tinha em Israel, e ela naquele seu serviço tão banal, naquele serviço simples que muitos de vocês possam imaginar, ela tinha consciência do seu propósito, ela tinha os olhos da ceifa, e é isso que Deus quer despertar em você. Quanta coisa podemos fazer, trabalho criativo com as crianças. Eu sempre falei, nós precisamos atrair essas crianças de alguma forma. Se a gente chegar com aquelas coisinhas tão antiquadas, não se usa mais mimeógrafo, não se usa mais aquele retroprojetor. Hoje você tem que usar mídia, você tem que usar música, você tem que usar luzes. Isso são formas, não é essência, mas que facilitam a sua comunicação no mundo da tela. Então, trabalho criativo com crianças, evangelismo nas universidades, capelania nos hospitais. Nós desenvolvemos através do pastor Francisco uma capelania no hospital Cacemes, mas nós já tivemos convite para ir ajudar em outros hospitais, por exemplo, no hospital universitário, hospital da vida. As pessoas clamam, mas cadê gente? Deus manda mais trabalhador, porque nós não conseguimos fazer tudo. Bairros carentes, presídios, casas de recuperação. Você pode desenvolver atividades no parque. Eu estava algum tempo atrás, andando no Horto Florestal em São Paulo, eu vi uma célula, num domingo de manhã, reunida no Horto Florestal, estudando a Bíblia. Olha que estratégia, que sacada legal. Então, atividades, associação de moradores, você que é produtor rural, alcançar os produtores rurais, chamá-los para a sua casa, você que é empresário, os profissionais liberais, fazer algo. Deus te colocou neste lugar para isso. Estava descendo na rodoviária aqui em Dourados, chegando em São Paulo. A Néia me pegou e andando na cidade, vi um monte de gente correndo de amarelo. Eu falei, Néia, o que é essa corrida? Ela falou, não sei. Cheguei na segunda-feira, isso foi no domingo de manhã. Na segunda-feira, pastores, o que é que estava acontecendo na cidade? Uma corrida, ninguém sabia. Eu falei, nossa, como nós estamos alienados. Nós somos uma igreja e tem gente correndo, está fazendo esportes, e nós estamos aqui sem saber de nada. Nesta igreja tem gente que é campeã estadual, karatê, judô. Tem gente aqui, tem gente que gosta de bike, tem gente que gosta de futebol, tem gente com jiu-jitsu. Esses dias atrás, um domingo de manhã, uma das pessoas que coordena o jiu-jitsu, Fernando Valevem, me chamou para orar com umas pessoas, e tinha mais de 100 pessoas com seus filhos e família ali praticando esporte. Então, por que a gente não pode? Senhor, usa o meu talento, o meu dom, para de alguma forma anunciar Cristo. Eu quero olhar os esportistas, todos aqueles que praticam e cuidam do corpo, com os olhos da ceifa. E assim, meu irmão, ocupar oposições nos conselhos da cidade, cargos públicos e na área social. Fui numa inauguração de uma clínica que trabalha com autistas, e a filosofia do trabalho da irmã, que é desta igreja, ela me dizendo, olha, normalmente as pessoas trabalham com X horas com o paciente, e nós aqui não, nós estendemos até que ele tenha sido completado. Eu falei, nossa, que legal é isto. Nós temos que usar a nossa profissão, nossos talentos dentro deste lugar. 30 de julho nós estávamos em Sorocaba, numa cidade ali perto, chamada Pilar do Sul. O pastor Jordão estava comigo, em Néia, e nós fomos numa igreja, a igreja da Figueira, presbiteriana independente. A escola dominical lá era meio-dia no domingo, o culto era 1h. Eu fiquei assim, espantado. E isso que a gente viu aqui, nós vimos lá, as crianças dirigiram um culto. Era um dia que eles conduziram o culto. E de prelúdio naquela igreja, naquele dia, tínhamos alguns idosos tocando violão, fazendo prelúdio, uma música, com outros com flauta, crianças, idosos, tudo tocando. Eu falei, Júnior, pelo amor de Deus, nós temos uma igreja com 2.500, 800 pessoas como membros, e nós vamos ficar com 3, 4 aqui tocando. Por favor, solta esse trem, solta o cabo da nau,
Nós temos que caminhar. Por isso que esses dias vocês já viram, tem aí agora mais de 20 pessoas aprendendo a tocar instrumentos de sopro. E vocês viram sendo avisado aqui, gente que quer aprender a tocar violão. É isso, vamos usar os nossos dons e talentos para o reino de Deus. Isso é olhar com os olhos da ceifa. Que alegria você, pai, vocês que viram seus filhos aqui, eles estão sendo forjados por Deus. E olha, aqui nessa igreja, pode ouvir a tia Andréia lá e pergunta para ela: quem que vocês colocam lá para cantar? Nós vamos colocar aquelas pessoas que são aplicadas, que são dedicadas e fazem com excelência. E não tem porque é filho de fulano, beltrano, ciclano. Nós queremos simplesmente valorizar os dons e talentos. E você precisa entender que Deus te deu talentos para usar no seu serviço. Que coral, 100 pessoas seria um coral lindo que nós poderíamos ter aqui. Mas e você está aí sentado? Talvez você não quer dedicar 1 hora de ensaio ou 2 horas de ensaio por semana. É esse chamado. E Jesus constatou: os trabalhadores são poucos. Tem muito serviço, mas os trabalhadores são poucos. Nós precisamos levantar mais vocação pastoral, vocação missionária, evangelística. Ergam os olhos e vejam a ceifa, vejam os campos. Eu conversava com um colega pastor de Presidente Prudente, e ele falando sobre a questão pastoral. E hoje os pastores que estão sobrando nas igrejas são pastores que é melhor ficar lá. Agora, todos os pastores que têm aplicado no ministério estão todos com igrejas. Mas há uma crise, há falta de pastores e obreiros nas nossas igrejas. Então, nós precisamos entender que essa realidade de Jesus não está longe de nós. São poucos os trabalhadores, é um número limitado, pequeno, quase que desprezível e insignificante. Sem contar aqueles que de repente estão entrando em crise emocional, burnout, depressão e alguns até em suicídio. Na minha experiência bivocacional, porque por muitos anos eu conciliei banco e igreja, chegou um momento de crise que eu tinha que fazer uma opção. Eu trabalhei no centro de processamento, o centro de processamento aqui ia fechar. Então, falou que agora o que eu tenho que fazer? Porque todos os funcionários que estavam no centro de processamento tinham que ir para Corumbá, para Campo Grande, sair daqui e vazar daqui. E eu entrei em crise, e agora o que eu faço? Vou ter que optar. E pastor Luiz Ricardo, da igreja presbiteriana, ele não é daqui, da região de Campinas. Eu tive um tempo muito especial com ele, e ele perguntou para mim: aquele texto do Salmo 90, o que você acha dele? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. E ele perguntou: Deus tem confirmado as obras das suas mãos? Eu falei: creio que sim. Ele falou: então você fique tranquilo, você não tem que ficar com essa crise de ser integral ou parcial. E aí ele falou uma frase determinante para a minha vida: Deus não está procurando pessoas de tempo integral, Deus está procurando pessoas com integralidade de vida. E é isso que Deus quer encontrar no seu coração. Porque tem muita gente que pensa que servir a Deus é abandonar tudo e falou: vou ser missionário, vou ser pastor, vou servir no ministério. Não é isso. É mesmo onde você está, você sendo bênção, e você pode ser tão santo quanto um pastor, sendo um engenheiro, sendo um predeiro, sendo o que for, se é lá o lugar onde Deus te comissionou. Então, nesse aspecto, meu irmão, é importante considerar valores para o trabalhador. Porque Jesus não pediu: pede para o Pai mandar mais pensadores, filósofos, teólogos, pessoas reflexivas. Jesus pediu o quê? Trabalhadores. Gente que arregaça a manga da camisa, que põe os pés no barro. Gente proativa. E isso aqui se aplica em qualquer lugar, meu irmão. Os empresários, as repartições estão procurando gente proativa. Gente que tem acabativa, que começa e termina. Gente responsável. Errou, me perdoe, fui eu mesmo, eu vou refazer de novo. Gente que tem espírito de equipe. Gente que se relaciona bem com os outros. Que tem não só QI, coeficiente de inteligência, mas QE, coeficiente emocional, que tem controle, que não chega cada dia de um jeito lá no trabalho, com mau humor, outro dia num cumprimento, outro dia dá patada, outro dia está um doce. Então, gente que tem garra, gente disponível, é pau para toda obra. O que você está precisando, chefe? Quer que eu faça isso? Estou lá, estou à disposição. Gente versátil, eclética. Eu gosto muito daquele filme do Charlie Chaplin, que ele aparece naquela época da Revolução Industrial, só apertando porca, não é isso? Tem muita gente que só faz isso. E se falar: agora você não vai mexer com a porca, você vai passar graxa na máquina. As pessoas não sabem fazer.
porque elas só sabem fazer aquele movimento. E gente eclética, gente versátil, é pau para toda obra. Onde o senhor está precisando? Estou lá disponível. Então as Escrituras estimulam você a dar o melhor para Deus, a fazer tudo com excelência. Inclusive um profeta faz uma advertência terrível: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente, de qualquer jeito, com as barrigas, empurrando com a barriga. A palavra de Deus diz assim: tudo quanto vier à tua mão, faça conforme todas as tuas forças. Paulo, explicando à igreja de Colossos, diz: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Coloca paixão naquilo, como para o Senhor e não para homem. Você não faz para o chefe, você não faz para o líder, você não faz para o pai ver, você não faz para a mãe ver, você faz para Deus, ciente de que é do Senhor que você vai receber a devida recompensa. Tem muita gente que às vezes está atuando no ministério e quer receber elogio, e quer receber reconhecimento. Claro, é importante que dos nossos líderes façamos isso, mas você não precisa disso. Você tem que saber o que é que Deus pensa a seu respeito. Alguns anos atrás, numa crise também de liderança, eu fui ministrado com o texto de Hebreus, quando o texto lá diz assim: que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que você tem enviado aos santos, evidenciado aos santos. Falei: obrigado, Deus. Então Deus, Ele está vendo o que você está fazendo. Só que depois desse texto, aí veio: mas continue com a mesma diligência, com a mesma força até o fim, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que caminham adiante. É esta a palavra para você, líder desanimado às vezes. Deus não é injusto, Ele está vendo o que você está fazendo. E olha, isso vai ter recompensa. Eu já conheci profissionais aqui dessa igreja que diziam assim: quanto mais eu me dedico às coisas de Deus, mais eu sou abençoado na minha vida profissional. Pode fazer essa experiência. Coisa linda que Deus faz. E por fim, quando a gente vê nesse texto, nós encontramos agora o povo de Deus, que é um povo servidor, sendo desafiado. Eu sei, você pode alegar assim: a vida está difícil, tenho uma família para cuidar, filhos para criar, tenho que dar meus pulos, pagar as minhas contas, meu tempo é muito escasso, e se eu não correr atrás, quem é que vai se preocupar em lutar por mim? Eu compreendo tudo isso, querido, mas você percebeu que a sua vida está em torno de você mesmo? E como é que se aplica Jesus dizendo em Mateus 6,33, busquem pois em primeiro lugar o reino e a justiça, e as outras coisas Deus vai acrescentar? Como você entende isso? Você inverteu tudo e quer que dê certo? Não vai dar certo. Se você quiser ser bem sucedido, não só dizendo na vida material, na sua vida espiritual, você tem que colocar no valor certo. O desafio é porque a conta agora não se fecha. Se a seara é grande e os trabalhadores são poucos, como é que eu fecho essa conta? Jesus mostra. Ele diz aqui: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Para fechar a conta, Jesus dá o dispositivo. Qual é? Qual é o dispositivo nesse texto? Oração. Ele apresenta a saída. E clamar por trabalhadores deve ser um motivo de intercessão da igreja constante. A igreja é desafiada a orar, a buscar a Deus e a trabalhar, a buscar pessoas, pedir para Deus mandar pessoas que venham trabalhar para a sua obra. E ainda, quando você perceber a resposta de Deus, você vai chegar para esse irmão que se levantou e falou: meu irmão, posso dizer uma verdade? Sim, você é resposta de oração. Você veio somar conosco. Você que veio ajudar no curso One, você que veio trabalhar com curso para as crianças, você que veio trabalhar na Rede Kids, você que veio ser um líder de célula, você é resposta de oração. E olha, nós não queremos gente que não seja resposta de oração. Nós queremos gente que tenha consciência e possa entender esse chamado, porque aqui diz que é o Senhor que é dono da seara, não é o pastor, não é a liderança. Ele é o Curios, o Senhor da seara. A seara é de Deus. Eu me recordo quando eu fui internado para tratar do Covid, peguei minha carteira e falei: né, está tudo aqui. E eu pensei assim comigo: você se vira se eu faltar, nosso filho
eu acho que vai virar melhor do que esse acho que ela vai ficar melhor. Você tem o seu filhinho, o nosso filho que está formado e ele já pode tocar a vida. E a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. E Deus vai levantar pessoas, porque a igreja é dele. Ele é o Senhor da seara, ele é o dono, ele é o chefe, ele é o patrão. Ele é o dono da lavoura. E ter o nosso Deus como patrão me traz segurança, traz confiança. Então, pastores, presbíteros, não fiquem preocupados quando algumas coisas parecem que estão estranhas. E você, mas Deus, como é que isso vai fazer? É dele a obra. Ele vai enviar. Ele que instrui. Roguem, peça, suplique, clame. E a minha oração e a sua oração tem que ser: envia pessoas comissionadas por ti. Deus, olha para nós e nos levante pessoas que querem cuidar de outras. Desperta as pessoas com profundo amor por vidas. Levanta pessoas revestidas do teu Espírito, cheias de amor e graça e dom. Derrama esse amor profundo que foi trazido por Jesus Cristo nos nossos corações, nos corações desses líderes. Desperta as pessoas para colocarem os seus dons e talentos a seu serviço. Esses dias eu estava em casa na minha devocional e lendo o texto de Gênesis 8, versículo 1. E começou lá o texto assim: lembrou-se Deus de Noé. E eu parei nesse texto e fiquei um tempo pensando. E minha oração naquela manhã foi: Deus, lembra-se de mim. Tem algumas coisas que estão acontecendo que eu não estou entendendo nada, mas lembra-te de mim e traz respostas. E por incrível que pareça, naquele dia Deus já começou a clarificar algumas coisas. Então, meu irmão, roguem a Ele. Ele é o Senhor da seara. E a palavra é que Ele vai mandar trabalhadores. Rogue porque Ele que manda trabalhadores. E eu acho interessante que essa palavra manda não é uma palavra doce, é lançar, é ordenar, é fazer sair com força, é compelir alguém para partir, é ekbalo, é mandar alguém partir, é levar ou conduzir a algum lugar com uma força que não se pode resistir. E aí eu entendi o chamado por ministério, porque ministério não é uma opção pessoal. Aí eu vou, quero servir, blá, 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 quanto me interessa. Não, quem tem chamado por Deus, ele entende como uma convocação de Deus. Então ele não para. Sempre tive essa convicção. Chamado para o ministério é convocação, é ekbalo. Manda, Deus mandou, vai. Jonas resolveu desobedecer. Jonas vai para Nínive. E ele foi para Tarsis. Sabe onde ele pegou o barco, o navio? Lá em Jope, perto de Gaza. Ele foi jogado no mar, engolido por um grande peixe, foi vomitado na praia, mas transformado, porque aí ele teve consciência do seu chamado. Meu irmão, você não precisa ser vomitado, você precisa ser despertado, para que você entenda o seu chamado. Por isso, mande mais trabalhadores, porque o servo de Jesus, eu sou feitura dele, salvo para as boas obras. Há 2 anos atrás eu estava em São Paulo, no Templo de Salomão. Fui conhecer o Templo de Salomão, conhecer a réplica do tabernáculo que lá tem. Mas teve um senhor que me chamou a atenção, que era alguém que estava ali ajudando. Eu falei: você é obreiro aqui, você recebe por isso? Ele falou: não, isso é numa tarde de um dia da semana. Eu falei: mas por que você faz isso? Ele olhou para mim e disse assim: porque se soubesse quem eu era antes de conhecer Jesus e o que Jesus fez pela minha vida, eu tenho um privilégio em servir. Eu falei: olha, é isso que a gente precisa entender. Você pode criticar as outras igrejas, pode falar da Universal, do que você quiser, mas aquele dia eu vi naquele homem um coração, falou: eu fui alcançado por Jesus, e quem muito se perdoa, muito se ama. E ele falou assim: eu quero servir, é simplesmente o que eu quero fazer. Então, meu irmão, que Deus faça deste lugar um celeiro, um lugar que gente que tem olhar, erga os olhos para a ceifa e não fique em si mesmada. Continue firme no seu chamado, no seu ministério. Mas o que Deus quer fazer hoje é levantar outras pessoas que estão aí assentadas em berço esplêndido e vendo a banda passar. E rogue ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores, gente operacional, um povo servidor que é advertido por Jesus, que é confrontado e que é desafiado. Tem uma ficha que consta ali vários tipos de interesse. Por exemplo, olhamos ali, nós temos atalaia, segurança, gente que fica cuidando da segurança. Sabia que tem gente aí que fica em lugar estratégico, é gente de segurança. Se você tem experiência, pode preencher essa fichinha.
na área de construção, na área do coral, na área da dança, decoração. Eu fiz menção de manhã. Todos os casamentos que a gente faz, eu peço para os pastores, chega lá na maior cara de pau, falar para o cerimonial: essas flores, o que vocês vão fazer com ela depois do casamento? Ah, nós vamos jogar fora. Então deixa amanhã, nós vamos ir buscar aqui. Esses dias atrás estava eu, Jordache, né, e Fábia procurando, pegando flores. A gente ganhou, no dia seguinte a gente foi lá buscar. Mas será que não tem gente para fazer isso? Pegar a sua caminhonete, pôr flores e trazer para deixar a igreja bonita? Não tem problema, eu vou fazer isso. Mas é uma coisa simples que qualquer pessoa poderia fazer, e você está sendo útil. Então decoração, estacionamento, ensino, fantoche, fotografia, futebol solidário, intercessão, iluminação, jardinagem. Eu quero cuidar desse lugar. Hoje, depois do culto, teve uma pessoa, um casal que tem uma empresa, falou: nós cuidamos de comunicação e a gente quer servir ao Senhor de forma voluntária, e já apresentamos o pessoal da comunicação. Sem pensar na mídia, na música vocal, na música instrumental, projetos sociais. Lá atrás sempre fica um grupo de gente da área da saúde para ajudar a medir pressão, ver se você está passando mal. É um ministério interno, som, teatro, visitação, hospitais, presídios, capelania de tudo quanto é tipo. E fora os segmentos: kids, crianças, teen, adolescentes, jovens, casais, terceira idade, famílias. Deus, aqui estou. Esse é o desafio. Um povo servidor. O povo de Deus é um povo servidor. Queria pedir para vocês se colocarem em pé. Eu estava escutando uma reportagem agora sobre esse conflito lá, e uma pessoa disse assim: ela bancou sua passagem, saiu daqui. Eu sou um paramédico e eu vou para Israel para ajudar a cuidar de pessoas. Nossa, fiquei encantado. Falei, essa compaixão que o povo de Deus tem que começar a despertar, a ser sensível. Essa canção que nós vamos cantar, ela fala disso. Ela diz: usa-me, Senhor, usa-me como farol. No ano de 2006, nosso filho saiu de casa para estudar fora em São Paulo. Ele tinha 16 anos. Isso foi em fevereiro. Despedimos dele na rodoviária. Tem essa foto até hoje, eu e Neia. Ficamos março, abril, maio, até maio deprimidos, morocochô, síndrome do ninho vazio. E nesse período Deus visitou a gente com essa canção: Senhor, usa-nos, queremos ser farol. Filhos são flechas, nós cuidamos bem dele, porque a flecha, antes de ser lançada, ela tem que trazer bem perto do coração. Nós cuidamos dele e o coração dele é teu. Agora ele está sendo lançado, agora continuando vida, usa-nos. Esta canção diz isso. Se durante essa canção você estiver cantando e você falar: Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu queria que você, numa atitude, viesse até a frente. Nós vamos orar selando esse compromisso. E é um pedido para Deus: Senhor, mande mais trabalhadores. E não é só na igreja local, mas você pode ser um bom profissional na sociedade onde você está. Mas Deus use a sua vida. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até mim, se ache só ti. Então usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer faz isso, Senhor. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até
a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pode chegar mais à frente aqui, eu queria orar com vocês. Nós cremos que Deus responde a oração e eu queria desafiar você que olha para a ceifa, e é grande a seara, e para o contingente de trabalhadores, e Deus, aqui estou eu, para de alguma forma contribuir. Mesmo você que está aqui e fala, mas eu não sei fazer muita coisa, meu irmão, o que Deus quer é disponibilidade. Então, se você está nessa condição, venha e diga, Senhor, aqui está a minha vida, eu quero ser usado por Ti. O Teu povo é um povo servidor, e onde o Senhor me colocar, eu quero ser útil. Pai, estou com esses queridos irmãos e irmãs, que esta disposição deles em se apresentar, em se colocar aqui neste lugar, é uma resposta ao Senhor, eis-me aqui. Eles são respostas de oração e nós queremos pedir que eles possam estar inseridos nas dimensões de talentos, de dons que o Senhor tem dado e capacitado a cada um, para que com alegria te sirvam e dediquem os seus dias para a glória do Senhor. Faz isso, confirma e desperta essa igreja, para que essa igreja tenha esse caráter servidor e a gente possa ser útil no corpo de Cristo e ajuntar tesouros no céu. É assim a nossa oração, a nossa gratidão por esses que têm aceitado esse apelo, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Você pode retornar para o seu lugar, os demais podem se assentar. Depois vocês preencham, por favor, esta ficha e entregue para nós lá no balcão do Espaço Conexão.